Vídeo, a inteligência artificial vai dar uma base mínima do que a ciência até hoje de modernidade e comprovação pode falar sobre a existência ou não de Jesus Cristo, a sua passagem como ser humano na Terra. Enfim, até aqui o que a ciência pode falar fora da Bíblia, porque uma coisa é a visão espiritual escrita naquele livro, outra coisa é a comprovação ou não da ciência. Portanto, comprovando ou não, gente, eu acredito na Bíblia, porque eu acredito no mundo espiritual. Agora, todo mundo tem direito a acreditar em Deus ou não, e aí eu deixo para você chegar à sua conclusão. O que vale é a reflexão. Vamos assistir o que a inteligência artificial vai falar? Roda aí. Não existem provas científicas diretas e irrefutáveis, como um túmulo, certidão de nascimento ou DNA, que comprovem a existência de Jesus Cristo como um ser humano no sentido de prova forense. O que existe são evidências históricas, como relatos de historiadores não cristãos como Flávio Joséfo e Tácito, e a análise de textos antigos, incluindo as cartas de Paulo e os evangelhos, que, em conjunto com descobertas arqueológicas de cidades e locais da época, sustentam o consenso entre historiadores sobre a existência de um homem chamado Jesus que viveu na Galileia e foi executado pelos romanos. Evidências históricas e arqueológicas. 1. Fontes romanas e judaicas. Historiadores como Flávio Joséfo e o historiador romano Tácito mencionam Jesus Cristo e eventos relacionados ao cristianismo, fornecendo um contexto histórico e evidências de sua existência e morte por volta do ano 30 depois de Cristo. 2. Textos antigos. As cartas do apóstolo Paulo, escritas entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, e os evangelhos, desenvolvidos a partir de 70 depois de Cristo, contêm informações sobre Jesus, como o batismo por João Batista e sua execução sob o governo de Pôncio Pilatos, confirmando a existência dessas figuras e eventos. 3. Arqueologia. Descobertas arqueológicas, como a confirmação da existência da cidade de Nazaré na época de Jesus, bem como a identificação de sinagogas e locais de execução, crucificação, que condizem com o contexto histórico dos relatos, reforçam a realidade do cenário em que Jesus viveu. E 4. Consenso entre historiadores. A grande maioria dos historiadores e estudiosos contemporâneos, incluindo historiadores como André Chevitarese, concorda que, do ponto de vista metodológico, Jesus foi um indivíduo real que viveu na Galileia e que atraiu atenção por suas pregações. Diferença entre prova científica e evidência histórica. É importante notar que a prova científica, no sentido de um artefato rastreável e datado, como um objeto pessoal ou o DNA, é algo que não existe para Jesus. A ciência e a arqueologia fornecem o contexto histórico e a análise de evidências para a existência de Jesus, mas não oferecem o tipo de prova material que se busca em outros casos. Conclusão. A existência de um ser humano chamado Jesus está em um consenso histórico e metodológico entre os estudiosos. Contudo, as provas não são científicas no sentido de serem objetos físicos, mas sim um conjunto de evidências históricas e arqueológicas que, quando analisadas juntas, sustentam essa conclusão. Este canal não é juiz, só reflete e dá opiniões. Você chegou até o final do vídeo e eu sou Vinícius e agradeço a você por isso. Portanto, se está gostando do conteúdo, se inscreva, deixe seu comentário gentil, por favor. Até breve.